Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje nós continuaremos analisando a defesa siciliana dragão acelerado. Essa defesa siciliana a gente está analisando principalmente a jogada BC4, bispo C4, né? Ali normalmente a jogada 7 ali das peças brancas. Então vamos dar continuidade a uma análise mais profunda ali da teoria, né, analisando algumas outras possibilidades, mas que, novamente, você não precisa decorar tudo. O importante é você conhecer as ideias. Então assista, conheça as ideias, que elas podem te ajudar durante o seu jogo para valer. A gente sabe que as brancas começam com E4 e a gente joga C5. Ele joga cavalo F3, a gente joga G6. D4, C toma D4, cavalo toma D4. E aqui nós temos cavalo C6. Cavalo C3, bispo G7. Bispo E3, o bispo importante das peças brancas aqui. A gente responde com cavalo F6, pensando na ruptura central com D5. E agora vem a jogada bispo em C4 das brancas. A gente já viu que contra bispo C4 a gente tem várias opções que a gente acaba ganhando peão. Então a gente tem que ficar atento, né, a essas opções. Aqui a gente pode jogar dama em A5 e agora a gente não tinha visto a opção do roque pequeno, né? A gente joga dama em A5 para evitar o roque grande ali, para atrapalhar, e ele optou pela melhor defesa, a posição aqui que é o roque pequeno. Então a gente faz o roque pequeno também e agora ele tem algumas opções. Ele pode jogar, por exemplo, cavalo em B3, atacando nossa dama. Ou ele pode jogar bispo B3 ali já para proteger o peão de B2, né? E para ficar numa posição, né, com um bispo mais interessante. Vamos lá. Se cavalo B3, a gente pode jogar dama D8, né? A melhor opção aqui para proteger a nossa dama. A dama fica protegida aqui. Ele pode continuar com F4, D6, bispo E2. E a gente tem o lance de A5, que é um lance temático. Lance temático a gente fala que é um lance que ele precisa ser feito na posição, ele é um lance que ocorre demais. E quando existe o roque pequeno aqui nessa posição, ele é mais importante ainda. Então a gente joga A5, que é um lance temático da posição, e ele joga A4 para atrapalhar, né, o nosso avanço para A4 ali. Mas não tem problema, a gente dominou a casa B4, a gente tem peão e cavalo ali, e a gente ainda tem o avanço em D5 em mente. Bispo em E6, pensando ainda no avanço de D5, ele pode jogar rei H1, né? Ele pode jogar bispo F3 e ele pode jogar também F5, beleza? Vamos analisar cada uma dessas opções. Se ele joga depois de A4 aqui, e depois o nosso bispo, ele joga rei H1, a gente tem torre C8, F5, B toma em B3, C toma B3, e cavalo em E5, a gente tem uma posição ótima do nosso cavalo centralizado aqui, muito parecido com aquela variante de F5, né? Ok? E é muito boa aqui para as peças pretas. Se ele joga bispo em F3, a gente joga cavalo em D7, pensando na evolução do nosso cavalo ali, ó, por B6 e depois para C4. Ok? É uma opção também. E por último, F5. Se ele joga F5, a gente joga bispo toma B3, C toma B3, cavalo em D7. Aqui com os dois cavalos podendo jogar em D5, ou melhor, em E5, e bispo C4, pode vir agora, torre C8, dama E2, cavalo de C, pode vir aqui para E5, e a gente tem novamente um cavalo muito forte aqui das peças pretas. Beleza? Uma posição bem interessante para a gente. Ok. Agora, se ao invés de dama D8, a gente joga dama C7. Dama C7 ele tem a opção de bispo G5. Não é o que a gente quer,
porque ele está atacando tanto o nosso cavalo ali de F6, como ele tem a chegada do cavalo dele ali em D5, beleza? Por isso que a melhor jogada aqui, ó, é dama D8. E só assistindo esse vídeo a gente já consegue pensar que a gente economiza muito tempo, né? Já vendo algumas das ideias principais da posição. Isso que é interessante. Beleza. Isso foi a nossa opção contra o cavalo, correto? Se ele joga o bispo em B3, a gente joga D6. Aqui a gente está pensando em trazer o cavalo para G4 para trocar o nosso cavalo pelo bispo de E3, que é um bispo muito bom aqui das brancas. H3 para evitar a nossa chegada de cavalo. Bispo D7, né? Protegendo o nosso cavalo em caso de troca. E aqui, se F4, ele tem algumas opções aqui. Ele pode fazer tanto F4, beleza? Pensando nesse avanço de peões. Ele pode fazer dama D2, que é um lance ruim, mas também é uma opção. E ele tem também a torre em E1, aproveitando umas fraquezas aqui que a gente tem. O que a gente vai analisar? Primeiro, se ele joga F4, a gente pode jogar cavalo toma D4, bispo toma D4 e depois bispo em C6. Aqui a gente está tentando desenvolver nosso cavalo também, liberando o fianqueto do nosso bispo, né, e tentando chegar na casa C5. Se cavalo D5, por exemplo, a gente tem algumas opções interessantes. Torre de A8 exclama. Por quê? Cavalo toma em F6, peão toma em F6, a gente ataca o peão ali de E. F5, bispo toma E4, F toma G6, H toma G6, bispo toma F6, dama em C5 cheque, rei H1, bispo toma F6, torre toma F6 e agora é um golpe para as pretas. Bispo toma G2, rei aqui captura em G2, dama G5 cheque e a gente ganha uma torre, né? Aqui fica uma dama e duas torres contra dama, torre e bispo. Então aqui a gente fica, né, com uma mão na vitória com esse golpe aqui das pretas. E é um golpe que você percebe que ele é bem na abertura mesmo, né? Ele é bem no início do jogo, né? Mas tudo depende, ó, de cavalo D5. E se ele joga cavalo D5, a gente tem essa opção top de torre de A E8, exclamando, fazendo um ataque muito bom aqui para as peças pretas. Se torre de F E8, F5, bispo toma D5, E toma D5, cavalo D7, a posição termina perigosa ainda para as pretas, né, por conta desse ataque de bispo ali, de B3, quase tocando ali em F7, né, não é tão interessante. Essa jogada aqui é melhor você conhecer. Torre de A E8. Também temos a opção de bispo toma D5, que é a pior de todas. Se você faz bispo toma D5, E toma D5 e a gente fica com uma fraqueza exposta, né? A gente deixa um peão ali, né, de E7 desprotegido, é muito tenso isso daqui. Mas beleza, essas são as opções com cavalo D5. Se ele joga dama E2 aqui, nessa posição, a gente joga dama B4, torre de A D1, cavalo toma E4, cavalo toma E4 e bispo toma D4 cheque. Beleza? É uma opção também. E se ele joga dama D3, a gente tem a torre de A D8, aqui atacando tudo no centro. A gente quer ainda desenvolver o peão para E5, ele toma, a gente captura. A dama está protegendo também. E a gente está atacando indiretamente a dama dele atrás também. Por exemplo, se F5, cavalo D7, bispo toma G7, rei toma G7, dama D4 cheque, dama em E5, torre de A D1, dama toma D4, torre toma D4. A gente ainda tem muitas opções interessantes para o nosso cavalo. Tanto com a primeira jogada F6 tocando no peão, como direto jogando em D5, ficando com uma posição ótima para o nosso cavalo.
Também temos torre de A, D1, como opção para as brancas. Cavalo D7, bispo toma G7, rei toma G7. E se rei H2, dama C5, cavalo D5, rei G8, dama D2, cavalo F6. A gente tem os dois peões ali se desenvolvendo, né, com a opção de avanço. Ok, para as peças pretas. Se dama D4 cheque, rei G8, rei H2, dama C5, né? Também é uma opção pra gente. E também tem rei H1, né? Que a nossa ideia vai ser a mesma: jogar a dama e avançar nossos peões. Cavalo C5 também é possível jogar, né? Como uma opção. Dama D4 cheque, E5, F toma, cavalo toma B3 primeiro, A toma B3 e depois D toma E5, atacando a dama. Dama em F2 e F5. A gente tem um bispo ótimo aqui para as peças pretas, ok? Outra opção aqui, ó, seria torre de A E1. A gente joga E5, né, pensando ainda em D5, bispo E3, D5, F toma E5, D toma E4 atacando a dama, dama em C4 e dama toma em E5. Bispo toma A7, ainda assim, né, mesmo com bispo toma em A7, ainda assim é mais fácil jogar essa posição de pretas aqui. Então beleza, a gente viu muitas opções aqui agora, bem legal. A gente parou aqui com a jogada F4, correto? Então vamos ver a próxima jogada, que é dama D2, que é um lance ruim, porque cavalo toma D4, bispo toma D4, cavalo toma E4 e cavalo toma E4, e dama toma D2, cavalo toma D2, e a gente termina com bispo toma D4 e as pretas, de novo, ganham um peão. Beleza? Por isso que dama D2 não era a jogada mais interessante. O mais comum aqui é a jogada torre em E1, atacando o peão, né? Tentando se aproveitar, tentando, né, aproveitar essa coluna de E. A gente pode jogar torre de F defendendo E, beleza? Pensando na jogada de torre em C8. As brancas podem responder com dama D2, cavalo toma em E4, cavalo pode tomar em E4, como também cavalo toma em C6. Se cavalo toma em C6, dama toma C3, cavalo toma em E7, cheque, torre toma em E7, B toma C3, cavalo toma D2 e bispo toma D2. Ou temos cavalo toma E4, dama toma D2, cavalo toma D2, cavalo toma D4, beleza? É uma opção também. Se cavalo em F3, torre de A C8, dama em E2, cavalo em H5. A gente libera o bispo e a gente ainda tem a posição de deixar nosso cavalo monstrão ali em E5. Dama em E2 é outra das possibilidades que a gente pode analisar, como uma ideia das brancas muito comum. Cavalo toma D4, bispo toma D4, bispo C6, torre de A D1, torre de A C8, cavalo D5, e a gente tem bispo D5 ou cavalo D7. Cavalo D7 tem bispo toma G7, rei toma G7, C3, dama em C5, com a mesma ideia do avanço de peões. Vocês estão vendo, né? O lance é temática porque ele é recorrente mesmo. Bispo toma D5, peão toma D5. Seria uma troca, né, natural, comum também. E beleza. Além de torre de F em E8, a gente também tem a opção aqui de cavalo toma D4. Cavalo toma D4, bispo toma D4, bispo C6, cavalo D5, bispo toma D5 e E toma D5. A gente fica com essa fraqueza aí do peãozinho de E, que é algo que a gente pode tentar evitar com algumas das opções que a gente viu anteriormente, ok? Com isso a gente finaliza a nossa aula falando
da defesa siciliana, dragão acelerado, contra essa jogada de bispo C4, que é uma jogada muito boa das brancas, muito comum. E a gente vai falar sobre outras opções que a gente tem também. Novamente, não é interessante que você tente só decorar, né? Você não vai conseguir decorar todas as linhas. A gente está aqui mesmo só para mostrar opções para você conhecer as ideias. Você assistindo o vídeo, conhecendo as ideias, isso vai facilitar para quando você ver repetições, quando você observar coisas parecidas acontecendo nas suas partidas de xadrez. Beleza? Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau. Até mais.